Boa tarde, cá estamos nós outra vez, o Grupo Ciência Convida, um grupo que faz parte do Instituto Bento da Rocha Cabral. Cá estamos nós para fazer uma atividade em parceria com a Bax Júnior. E hoje vamos falar deste livro que se chama E Fez-se Luz, Eureka, Eureka. O livro fala de um cientista que é o Thomas Edison, que foi o cientista que inventou a lâmpada elétrica. Então, este livro foi escrito por Paula Cardoso Almeida e a ilustração é de Nós na Linha. E agora vou-vos ler partes do livro. Depois vocês, se quiserem conhecer o livro com maior profundidade, podem vir à Bax e requisitar o livro. Então vou começar. All era o nome que era dado a Thomas Edison quando era criança. All aprendeu a falar, tinha quase 4 anos, o que é muito tarde. O seu professor da primária estava convencido de que ele não era muito inteligente. Tudo porque o menino preferia comprovar por si próprio o que lhe ensinavam e estava sempre muito atento a tudo o que se passava à sua volta. Por isso é que gostava de realizar experiências científicas. Agora vejam o All a realizar experiências científicas. All ia poucas vezes à escola e era a mãe quem lhe ensinava grande parte das coisas que aprendia. A verdade é que ele não gostava nada de estudar. Quase todas as matérias o aborreciam e era mesmo muito difícil fazer com que estivesse atento. Aliás, na maior parte das vezes, nem conseguia ouvir o que o professor dizia. Por isso, abandonou a escola. Que é uma coisa que vocês nunca devem fazer. All tinha 12 anos e passava todo o tempo a realizar experiências estapafúrdias. No princípio, os seus pais pensaram que era apenas uma fase, mas o menino parecia cada vez mais obcecado. Foi então que decidiram que ele tinha de arranjar um emprego. All achou que seria bom se conseguir arranjar trabalho no comboio, a vender jornais, revistas, rebuçados e refrescos. Ora vejam o All no comboio onde trabalhava. Conta-se que teve um acidente. Numa das estações em que o comboio habitualmente parava, atrasou-se um pouco mais e, quando se apercebeu, a locomotiva já estava em movimento. Tentou apanhá-la, mas já ia tarde e tudo o que conseguiu foi agarrar-se a uma espécie de corrimão de uma das carruagens. Nessa altura, o comboio ganhou velocidade e ele foi arrastado pelo chão. Um dos funcionários ferroviários apercebeu-se da aflição do rapaz e tentou ajudá-lo, puxando-o para cima pelas orelhas. All conseguiu salvar-se, mas depois disso nunca mais ouviu bem. Vejam a situação que fez com que ele deixasse de ouvir bem. Aos 17 anos, All quis ser independente. Saiu da sua casa dos pais e foi viver para outra cidade. Sabes, estava cansado de fazer coisas de que não gostava e então decidiu dedicar-se só às invenções. O problema era que, para sobreviver, tinha de as vender e, para isso, todas tinham de funcionar na perfeição, coisa que nem sempre acontecia. Imagina tu que All chegou até a passar fome. É que todo o dinheiro que ganhava gastava em material para as suas experiências e depois não tinha como comprar comida. A vida não estava a correr nada bem ao nosso inventor. Foi então que ele decidiu tentar a sorte em Nova Iorque. Chegou à grande cidade com os bolsos completamente vazios. Se um amigo não lhe tivesse oferecido ajuda, ele, com apenas 22 anos, tinha morrido à fome. Ninguém lhe dava emprego. Até que certo dia se avariou um aparelho muito importante na empresa em que trabalhava o seu amigo. Chamaram vários engenheiros e mecânicos, que, contudo, não conseguiram consertá-lo.
Foi dada uma oportunidade a Hall e ele não só descobriu a causa da avaria, como conseguiu pôr o aparelho a trabalhar. Graças a isso, deram-lhe um emprego. A partir daí, ele seria um mecânico de serviço. De dia trabalhava na empresa e à noite dedicava-se às invenções. Quando finalmente terminou um invento, tentou vendê-lo. Ofereceram-lhe $40.000 pelo invento. Estava muito feliz. Podia comprar mais material para as suas experiências, abrir uma fábrica de inventos e contratar quem o ajudasse. Agora era um inventor famoso. Ora vejam, Hall com a sua fábrica de inventos. Na verdade, devemos-lhe muito. Se não fosse ele, as nossas noites seriam muito mais escuras. Pois é, levar a luz elétrica à casa das pessoas foi uma bela ideia do nosso querido Hall. Ele passou muitas noites sem dormir e fez milhares de experiências. E isto não é exagero. Até conseguir que realmente funcionasse. Hall pensou em utilizar um globo de vidro, mas não sabia que material deveria colocar no interior para permitir a passagem de uma corrente elétrica. Experimentou vários materiais para fazer um filamento. Pelos de cavalo, palha, lascas de madeira e outros mais. Só que não havia nenhum que resistisse. Foi então que decidiu utilizar um fio de algodão envolvido num molde de gesso que, depois de cozido, era colocado no interior de um globo de vidro. A ideia era fazer com que a luz não se apagasse passados alguns minutos. Conseguiu isso no dia em que a sua lâmpada iluminou durante 40 horas. Ora vejam, Thomas Edison, com a lâmpada que inventou, a imagem acaba, é igual à imagem da capa. Então, agora que já lemos partes do livro, vou-vos mostrar a lâmpada que Edison inventou. Era mais ou menos assim. Reparem que estas lâmpadas, se calhar se procurarem bem em vossa casa, ainda vão encontrar uma lâmpada deste género. Mas começa a ser muito difícil. Porquê? Porque estas lâmpadas já não se vendem. Então, o filamento que Edison falou é um filamento que está aqui, conseguem ver, e que, neste caso, é um filamento de tungstênio. Portanto, é um filamento que não é do mesmo material que Edison utilizou, mas é normal porque faz parte da evolução tecnológica os materiais utilizados virem a ser cada vez mais adequados. Portanto, e qual é a função deste filamento de tungstênio? A função é retrair ou impedir ou fazer resistência à passagem da corrente elétrica. Okay? Portanto, a corrente elétrica chega através destes cabos que estão aqui lateralmente ao filamento e que geralmente são de um material bom condutor de corrente elétrica, que muitas vezes é o cobre. A partir do momento em que a corrente elétrica chega ao filamento de tungstênio, ela vai apresentar resistência, portanto o tungstênio vai apresentar resistência à passagem da corrente elétrica e é nessa resistência que vai gerar a luz, ok? Portanto, o que acontece aqui é que a energia que existe na corrente elétrica é transformada em energia luminosa. Agora, qual é o grande problema desta lâmpada e a razão pela qual estas lâmpadas já não se venderem? Reparem, isto é uma lâmpada de incandescência
E esta é uma lâmpada fluorescente, que vocês podem encontrar à venda nos supermercados ou pequenas lojas. Ainda existem outro tipo de lâmpadas, que é as lâmpadas LED, que também são bastante económicas, relativamente à lâmpada de Thomas Edison. Portanto, o problema desta lâmpada é que a grande maioria da energia que vai na corrente elétrica perde-se sob a forma de calor. Okay? Portanto, só 5% dessa energia é que é aproveitada sob a forma de luz. O resto perde-se sob a forma de calor. O que não acontece nestas lâmpadas mais recentes. Agora, vamos pensar. Como é que a energia elétrica, ou seja, a corrente elétrica, vai chegar à lâmpada? Ela circula dentro das nossas casas, dentro dos nossos edifícios de trabalho, da escola, através de fios condutores de eletricidade. E como podem ver aqui, temos um exemplo. O que é que acontece aqui? Devemos ter um material para conduzir essa eletricidade que seja um material bom condutor, que geralmente é um material metálico e, como eu já referi, pode ser o cobre. Reparem aqui um fio de cobre responsável pela passagem da eletricidade. Só que depois, o que é que nós temos a revestir o fio de cobre? Temos uma camada de um outro material, que nós chamamos isolante, que é de borracha. O que é que isto significa que o material é isolante? Significa que dificilmente deixa que a eletricidade passe para ele. Portanto, no fundo, esta borracha isolante tem duas funções. Uma é concentrar a corrente elétrica no fio de cobre, ok? Portanto, impedindo que essa eletricidade fuja do fio de cobre, e outra é evitar que nós apanhemos um choque elétrico. Mas para melhor compreenderem isto da passagem da corrente elétrica, vamos tentar compreender o que é isto da eletricidade. Para compreenderem o que é eletricidade, têm que perceber que existem umas partículas muito pequeninas, que são as menores partículas que existem, que constituem a matéria, que se chamam átomos. Okay? Portanto, os átomos vão ter um núcleo e vão ter a circular outras partículas ainda mais pequenas, que fazem parte então do átomo, e que circulam em órbita à volta do núcleo do átomo, que são os eletrões. Portanto, os eletrões são de carga negativa. E são esses eletrões que vão dar a circular de átomo em átomo, e é essa passagem de eletrões de átomo em átomo que faz a corrente elétrica. Portanto, acho que já percebemos como é que funciona a eletricidade e agora vamos realizar algumas experiências que vocês podem fazer aí em casa e que são bastante divertidas e que ajudam a compreender também a eletricidade. Para isso, eu vou chamar a minha colega Eunice, vou colocar a máscara. Por acaso agora vamos ter que nos afastar as duas, vamos ter que tirar a máscara outra vez e afastar-nos porque vamos ter que encher um balão. E com máscara é impossível. Olá, boa tarde. Portanto, cada uma de nós vai encher um balão e vai tentar fechá-lo. Então, esta experiência que nós vamos fazer em conjunto, eu e a Eunice, consiste em esfregar o balão no nosso cabelo. E o que é que vai acontecer em termos de eletrões? O que vai acontecer é que o balão vai roubar eletrões ao nosso cabelo. E em consequência disso, vai ficar o balão com carga negativa e o cabelo com carga positiva. E então, cargas opostas atraem-se. Portanto, o cabelo vai ficar em pé porque vai ficar agarrado ao balão. Vamos ver se funciona.
Ok. Agora, só que esta atração de cargas acontece preferencialmente quando há um material com uma carga positiva e outra com uma carga negativa, mas basta haver um dos materiais com uma carga positiva ou negativa, mesmo que o outro seja neutro, também ocorre essa atração. Por isso, eu agora vamos fazer uma experiência com papelinhos, que à partida os papelinhos estão neutros. Para isso, vamos cortar papelinhos em quadradinhos pequeninos. E vou pedir à Eunice que me ajude. E vamos ver se o balão vai conseguir atrair para si esses pedacinhos de papel. Este tamanho assim está bom. Está bom, está ótimo. Mais pequenino melhor, mas... Ok, mais pequenino talvez, sim. Já chega, já chega. E agora, Eunice vai pegar também no seu balão, vamos separar os papelinhos, vamos ver se conseguimos as duas atrair os papelinhos e vamos esfregar novamente no cabelo o balão. E vamos ver, reparem. Quanto mais pequenino for o papelinho, maior é a atração. Esta experiência pode ser realizada também com uma palhinha. Se vocês tiverem uma palhinha de plástico lá em casa, que é uma coisa que também vai ter tendência a desaparecer, não é? Porque nós não queremos fabricar produtos em plástico descartáveis, mas se ainda encontrarem lá por casa uma palhinha, podemos fazer esta experiência em que pegamos num pedaço de papel e tentamos também arrancar os eletrões desta forma. E agora vamos ver. Reparem, também foi possível atrair o papel. Isto tudo é eletricidade. Por fim, vou-vos mostrar uma experiência que envolve água. Okay? Vou pedir novamente a ajuda da Eunice. A água é constituída por pequenas partículas polares. O que é que isto significa? Que, apesar da água ser uma partícula constituída por partículas neutras, essa partícula que nós chamamos molécula vai ter uma parte que é mais negativa e outra parte que é mais positiva. E isto vai ajudar também a que esta experiência corra bem. Portanto, a ideia é ver se ocorre um desvio do fio de água que nós vamos fazer descer, provocado pela eletricidade gerada pelo balão. Então, Eunice, eu vou começar por gerar eletricidade. Tem que ser mesmo assim. Assim, assim. Tem que ficar mesmo... Viram? Como altera completamente a trajetória da água? Isso explica-se pela eletricidade. Pronto. Agora, por fim, ainda falta uma experiência. Já me estava a esquecer, mas falta de facto uma experiência. Que é uma experiência também de atração, à semelhança de algumas que já fizemos aqui. Vamos aqui. Isto agora ficou molhado. Esperemos que isto não comprometa a nossa experiência. Fazem um pano. Ótimo. Portanto, vocês aproveitam uma lata de Coca-Cola ou de Sumol
ou mesmo de cerveja que os vossos pais tenham bebido para fazer esta experiência. Depois podem aproveitar e até fazer um jogo que eu já vos vou explicar. Portanto, a ideia é novamente gerar eletricidade com o balão. E agora vamos ver como é que se comporta a lata relativamente à aproximação do balão. Vão ver? Parece magia. Agora, depois vocês lá em casa podem convidar um amigo, ou, neste caso, se não puderem ter amigos em casa ainda, um irmão, uma irmã, uma mãe e um pai, e fazem este jogo, que é: será que quem é que terá mais eletricidade? Será eu ou a Eunice? Vamos testar. Será que a lata vai se deslocar no meu sentido ou no sentido da Eunice? 1, 2, 3. Acho que ganhei. Pronto. E por aqui ficamos. Foi um gosto estar convosco e até uma próxima oportunidade. Até à próxima.